Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um título para a palavra do dia dizendo: Onde está o menino? E quero subordinar esse tema no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 2, vou ler do versículo 41 ao 47. Dizem assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Hoje é 4 de fevereiro de 2022. Grande Pai, Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome dele, de Jesus, que estou em oração aqui. Te peço uma bênção especial em favor dessa pessoa que está me ouvindo, da sua família, da minha família, de mim. Fica com cada um de nós. Precisamos muito, muito mesmo de Ti, Deus. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu, pelo menos, pouco se fala. Eu nunca, para dizer que nunca ouvi falar, mas não se fala sobre esse assunto, né? Até porque nós sabemos que essa fase de Jesus Cristo aqui como ser humano, essa fase da infância de Jesus, a Bíblia também, ela não revela muita coisa. Então hoje eu decidi dar esse tema para a palavra do dia, fazendo a pergunta: onde está o menino? Aí, baseado no texto que eu escolhi, texto bíblico, você já sabe que estou falando do menino Jesus. Então hoje, quando eu senti de falar aqui sobre esse menino, eu confesso que me emocionei, sabe, sozinho aqui. Eu exercitei a minha mente e fui lá, naqueles dias, como se estivesse vendo essa criança, esse menino Jesus. Como já disse, pouco se fala ou talvez pense a respeito dele. Nós sabemos, gente, que Jesus, quando esteve aqui, ele teve as suas 2 naturezas, 100% homem, ou seja, natureza humana, 100% Deus, natureza divina. Mas eu vou me deter aqui um pouco e rapidamente, em tempo breve, sobre sua natureza humana. Você já parou para pensar como era Jesus aos 12 anos? Como eu já disse aqui, eu parei já um pouquinho para pensar como Jesus era aos 12 anos. Ele era inteligente, como diz o texto aqui que eu li, texto base. Ele era uma pessoa culta,
educada. Porém, uma criança que viveu situações como você, a senhora, o senhor, nessa idade, como eu. Ou seja, ele também brincou, chorou, corria na chuva, etc. e tal. Mas era uma criança admirável. O versículo 40 desse mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz assim, falando sobre como Jesus era. Diz assim, a criança Jesus. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e graça de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia, ou seja, estava aqui com 12 anos, desse texto que eu li aqui. Estou falando de Jesus na sua natureza humana como criança, mas diz aqui que ele crescia fortalecido em espírito. Primeiro, a força dele era uma força que o Espírito Santo, as coisas relacionadas a Deus, ao Pai dele, ele estava sempre ali envolvido com isso aí. Crescia em espírito. Segundo, diz que também ele era cheio de sabedoria. Além de estar sempre ligado pelo Espírito Santo nas coisas de Deus, era uma criança cheia de sabedoria. E diz que a graça de Deus estava sobre ele. Então, espírito, sabedoria e graça. Isso é muito importante para nós, quando nós estivermos sempre querendo nos aproximar de Deus com um coração puro, sincero. Espírito, sabedoria e graça. Essa história todos nós conhecemos, dispensa aqui comentar. Havia ali todos os anos aquela festa, da Páscoa em Jerusalém. E Jesus aqui com 12 anos, seus pais foram ao templo com ele. Era o costume. José, Maria, e levaram Jesus. E a gente sabe que houve ali aquela, como se fosse, não vou dizer que perderam o menino, por isso que deu o título Onde Está o Menino, mas eles pensaram que Jesus estava vindo pelo caminho e andaram assim, a distância, por exemplo, de um dia. Depois começaram a procurar Jesus entre os parentes, os tios, tias, quem sabe foram na casa de Isabel, entre os conhecidos de Jesus, da criança Jesus, mas não encontraram. Aí decidiram voltar, disseram, vamos lá onde a gente estava, vamos para Jerusalém. E no versículo 46 diz que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Doutores aqui eram exatamente os principais da sinagoga, os homens que tinham ali conhecimento, os saduceus, os fariseus, aquelas pessoas, os escribas. E Jesus estava entre eles, entre os doutores, fazendo perguntas, e também estava ouvindo eles. E o versículo 47 diz que todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Todas as pessoas estavam assim, tipo, de boca aberta, porque como é que esse menino, uma criança, 12 anos, está aqui, respondendo às nossas indagações, assuntos que nós nem conhecemos direito. Esse é o menino Jesus. Onde está o menino? Procurava Maria, sua mãe, José, o seu pai. Estava entre as pessoas que naquela época eram consideradas doutores. E estava Jesus ali sem medo, porque estava exatamente fazendo a obra do seu pai. A gente vê isso mais na frente. Então, hoje eu quero deixar essa breve palavra aqui, lembrando desse menino chamado Jesus. Jesus teve essa fase de criança também, que quem sabe você, a senhora, o senhor também esteve.
Eu amo você, Jesus. Eu amo o Senhor, Jesus. Eu amo tudo que o Senhor foi quando veio aqui nessa roupagem humana e que o Senhor é, né, na sua divindade, no seu poder. Então eu te adoro. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.